E o Didira? O Asa continua sonhando com o retorno do Didira? Nesse primeiro momento, o sonho ele sempre existiu, né? Há quem diga que como se diz? Mas foi o que eu acabei de falar, você não pode apostar no bom e barato. Sim. Você tem que fazer o planejamento para você tentar fazer um elenco de certa forma, de um nível um pouco até superior à competição. Quer dizer, quais são os jogadores que estão sendo mais assediados? Zulu. Mais procurados por outras equipes para sair do Asa? Zulu, Kellyton. Samuel, diga-se de passagem. Samuel, diga-se de passagem. Bigode, nem se fala. Também. Esse que joga de terno. Todo mundo de olho grande. Inclusive... Toque de bola. Já estamos vivendo agora o clima de Campeonato Brasileiro da Série D. Hoje, dia 18, a menos de um mês, estaremos já vivendo a Série D do Campeonato Brasileiro. Esse ano, 3 equipes da Bahia, 2 de Sergipe, 2 equipes de Alagoas e uma de Tocantins. Eu não sei porque a CBF meteu o time de União de Tocantins nessa parada aí, mas tudo bem. Longe demais da conta, uns 10 dias de viagem, mas tudo bem, o Asa vai jogar contra esse... Não tinha mais como encaixá-lo não, né? De lá. Tinha que trazer alguém de lá pra cá. Pois é, trouxeram para o grupo do Asa. Esse grupo do Asa, que é o grupo que tem Barcelona da Bahia, Jequié, Juazeirense, Lagarto, Penedense, Sergipe e União. Ontem nós falamos que o Penedense contratou Jaelson Marcelino, que já estreia contra o Coruripe em Penedo no próximo domingo no estádio Alfredo Lee. O Asa joga dia 12 contra a Juazeirense em Juazeiro, dia 19 em casa contra o Jequié, dia 26 em casa contra o Penedense, aí sai para jogar contra o Sergipe dia 3, vai jogar contra o Lagarto dia 10, jogará contra o Barcelona dia 17 de maio, contra o União em Tocantins dia 24 de maio, contra o União em casa dia 31 de maio, contra o Barcelona na Bahia dia 7 de junho, contra a equipe do Lagarto em casa dia 14, mais um jogo em casa, e aí está a oportunidade do Asa, dependendo da situação, esses 2 jogos em casa o Asa poderá sacramentar a classificação. Qual é o último dia da última rodada aqui, mano? O último dia será da fase inicial ou final? Classificatória, essa daí. Essa aí será dia 19 de julho, jogando em casa contra Juazeirense. Ou seja, todos os times eles têm garantidos 3 meses, né? Uhum. Abril, aí tem maio, junho e julho. Exatamente. Até 3 meses garantidos. Abril, maio, junho e julho, 4 meses. Não começa dia 12 de abril. No começo do mês, né? Sim, aí você conta maio, 1 mês, junho 2 meses, julho 3 meses. Então você tem 3 meses de competição garantido. Aí daí por diante é o mata-mata. Você pode jogar mais uma semana, depois ir prorrogando por mais uma semana, até tentar chegar ao acesso. Muito bem. A preparação, os olhos do Asa, Jânio Barbosa, já estão voltados para a Série D, é isso? Agora o time tem uma semana de repouso total, algumas renovações de contrato. Aí eu quero que você fale quem é que já está contactado, quem é que já renovou, quem é que fica, se vai alguém sair, como é que está a situação em termos de contatos para permanência desses jogadores, e também quantos jogadores serão contratados. Já tem essa definição? Inclusive, desde ontem, né? Que ainda tá essa situação ainda daquela questão do Campeonato Alagoano, onde o Asa, com diversas situações, está mexendo os pauzinhos, né? A respeito do TJD, a representatividade contra a questão da FAF, da arbitragem, tem tudo isso sendo trabalhado nesse momento. E, paralelamente a isso, tem a situação daqueles que ficam e daqueles que vão. De agora novidade apenas de reforço mesmo, o Marcelo Toscano, isso confirmado de forma oficial, tá inclusive em Arapiraca. Agora os demais, cujo o Asa tem a possibilidade de manter aqui em Arapiraca para a sequência da Série D, né, cujo tem contrato até o final do ano, um deles é a questão do Zulu, mas só não depende do Zulu, depende do Asa, depende do empresário, depende de diversas situações. Esse é um dos grandes jogadores que o Asa, né, tende a manter para a Série D do Campeonato Brasileiro, mas com o transcorrer dos dias, das semanas, outras coisas poderão surgir se for a favor do jogador e do Asa. Isso é notório que isso pode acontecer. Mas até agora o Asa não confirma absolutamente nada.
Em rápidas palavras, o presidente destacou que é a semana importante, mesmo os jogadores estando de folga, mas para se tomar algumas decisões, recebendo um feedback da comissão técnica por completo, quem vai servir e quem não vai. Então está sendo aguardado para no máximo até amanhã ou quinta-feira sair uma definição oficial sobre isso, daqueles que não permanecem no clube, vão buscar aí uma outra praça esportiva, e aqueles que o Asa ainda tenta manter para a Série D na questão de renovação de contrato e de estender esses contratos, e as novidades que poderão surgir no ambiente alvinegro. Tem alguns que têm nomes ventilados. Ontem inclusive chegou a informação de que os jogadores, alguns deles que já passaram aqui no Asa, poderia estar voltando, caso o Wesley, né? Também, o Wesley é um pouco mais difícil, embora esteja lá em Malta, é um jogador muito bem avaliado pela equipe de Malta, mas só que tem aquele problema de que eles valorizam muito os atletas do país. Ele pode estar comendo a bola, mas quando o jogador está comendo a bola, ele é convocado para a seleção de Malta, ganha o jogador e ganha o clube. Ele foi convocado? Não, ele não. Está falando da valorização dos atletas do atleta do país. Do país. Sim. Então tem jogo que ele, até sendo destaque numa partida ou no outra, fica até como opção no banco de reservas, porque a equipe bota os da casa para jogar. Mas ele disse que fica à vontade. Ele disse que se pintar a oportunidade, pode ter certeza que vem para cá, não pensa em duas vezes. Agora, com relação a alguns jogadores que têm nomes ventilados, e até eu conversava com o Vitor Hugo esses dias, que a gente está sempre buscando informações no mercado, surge aí a questão do atacante Pedro Michael, né, que foi destaque do Jaguar no Campeonato Pernambucano desse ano. É um bom jogador, visto com bons olhos. Em 9 jogos ele marcou 6 gols, e o volante Léo da equipe do Penedense, embora ainda não se tenha nada concreto, o jogador recusando a primeira oferta nesse primeiro momento, mas aí não se tem mais informação desses dois jogadores. Quem? O Léo, o volante Léo do Penedense. E agora com a volta do Jaelson, aí você tem que aguardar, né? E vai disputar a mesma competição. Exatamente, de repente o Jaelson pode conhecer o jogador, gostar do futebol do jogador e pedir para a direção não negociá-lo, né? Exato, então tem essas definições aí, né? Do Colina sendo um dos atletas que poderia voltar a vestir a camisa do time arapiraquense. E o Didira, o Asa continua sonhando com o retorno do Didira? Nesse primeiro momento, o sonho ele sempre existiu, né? Há quem diga que como se diz, a página do Didira não se fechou no Asa, está aberta ainda para mais uma passagem, acredito. A história não se encerrou. Não se encerrou. Só que o atleta tem contrato com o Porto Vitória, inclusive perdeu pelo placar de 1-0 no primeiro jogo da semifinal, tem o jogo da volta, vai disputar a Série D do Campeonato Brasileiro. A informação de que não está de tão satisfeito lá no Porto Vitória, surgiu essa informação, eu confirmei com pessoas próximas ao jogador. É um time que é SAF, não? Mas ele tem contrato. Agora o nível técnico da competição é muito ruim. Eu assisti uns 2 ou 3 jogos. Você tem 2 times ou no máximo 3 times ali que brigam pelo título, exatamente. Né? Mas o restante é de um nível técnico muito ruim, terrível. É muito ruim. Então, dependendo aí do da carruagem, alguma coisa acontecer lá no Porto Vitória, ele ser desclassificado agora no jogo da volta, e aí surgindo uma oportunidade, o Asa não pensa em 2 vezes em trazê-lo, isso é certo. Se pintar a oportunidade, não deixa de trazê-lo. Mas... E a informação que se tem, você pode confirmar, é que a pessoa que mais banca, que mais deseja o retorno do Didira é o doutor André Chalub, o presidente do clube. Ele já falou abertamente, não, o Didira tá lá com o contrato, mas as portas estão abertas. Se surgir a oportunidade, pode ter certeza que vem. Isso já foi dito por ele por diversas vezes. Então já temos o Marcelo Toscano. Essa atacante oficialmente é só ele oficializado. Atacante, só ele. Né? Atacante. Só ele. Há quem diga que o Asa deve anunciar mais uns 6 jogadores. Você acredita que Didira vem? Não acredito nesse momento não. Nesse momento não. Só dependendo da desclassificação lá na frente. Pode surgir alguma situação. Mas se ele for eliminado agora, já tem a Série D. O time vai disputar a Série D. Se ele não vier agora, ele também não vai vir mais, porque o time vai disputar a mesma competição que o Asa. E já a competição começa dia 12, né? Começa em abril. Para todo mundo. Então há essa definição aí que todo mundo aguardando. Seriam 6 reforços. De 6 a 7. Já com o Toscano. Eu traria, eu sinceramente, eu não gosto de dizer assim, eu traria, porque eu não sou nada, né? De termos de dirigente, eu não sou nada. Quem tem a responsabilidade de contratar, de analisar elenco, é comissão técnica, executivo de futebol, mas nós estamos aqui para opinar. Eu traria mais do que 6.
Mais que 6. Porque nós passamos o campeonato alagoano todo falando que o Asa tinha um bom time, realmente tem, mas o grupo precisava de uma qualificação, o grupo em geral. E o que a gente sempre comenta aqui é que o campeonato alagoano não serve como parâmetro para nada. Mas de jeito nenhum. Não é? A gente for tecnicamente avaliar o campeonato alagoano para que você possa tirar uma referência de time, de desenvoltura, enfim, você tá ferrado. Eu acho que a Série D é a que mais se aproxima desse parâmetro. Não é? Agora, da Série C para cima, aí eu acho que realmente é muito difícil, mas o alagoano ou os estaduais, eles se aproximam da Série D em termos de parâmetro. Mas se você quer avançar para uma Série C, você tem que ter um grupo bom. Você tem que ter um time com cara de Série C. E um grupo bom. Não é? Pelo menos parecido. Entendeu? Eu traria no mínimo aí uns 8 jogadores, no mínimo. No mínimo eu traria uns 8 jogadores. Você, Vanderlei, traria quantos jogadores? Até porque, observando nas substituições, fazendo análise pra cá, infelizmente não consegue dar. O Otávio que entra, a gente pensou que o Juan Xavier poderia ser. O cara não que foi desequilibrado não foi. Né? O Elber não de tanto o Raniel insistir, mas até agora terminou o campeonato. Não fez Fernando não foi. Nem jogou. Jogou na Copa Lagoa. Não, eu digo no alagoano. Sim, não. No alagoano nem jogou. Entendeu? Tem o Luiz Henrique também. Luiz Henrique também. Os laterais e os zagueiros. Jogador também, que parecia que iria fazer um bom campeonato alagoano. Acabou não emplacando, foi o Carlos Henrique. Né? Parecia. Estreou como titular na pré-temporada, aliás, na pré-Copa do Nordeste contra o Sergipe, se eu não estou enganado. Não foi isso? O Asa estreou contra o Sergipe e eliminou o Sergipe na pré-Copa do Nordeste? Pois é, o Carlos Henrique parecia que iria ser um jogador assim, que iria fazer um grande campeonato, ia despontar como um dos titulares no time do Asa, mas ficou só no parecia, né? Então, o Zé Arthur, eu acho que é um jogador que eu permaneceria com ele para a Série D. O Zé Arthur eu permaneceria com ele, mas enfim, outros jogadores infelizmente não emplacaram e tiveram oportunidades, diga-se de passagem. Todos. Exatamente. Então, fazendo análise, a diretoria, através da comissão técnica, já deve ter Claro que esse parâmetro de tudo, de quem vai servir, de quem não vai, obrigado. Até porque tem jogador que encerra contrato, né? Exato. Então esse fica mais fácil de você, de repente, se liberar, porque terminou o contrato, automaticamente você tá liberado. Veja a situação do 13. O ano passado o 13 bateu na trave. Era o Martelotti lá, não era? Lá no 13 mas o ano passado era o Vaguinho que tá no Confiança. Mas o ano passado o 13 bateu na trave para poder justamente subir para a Série C. É isso que eu falo, sabe, Guima? Essa questão do estadual e das copas que você tem a disputar. Eu vou insistir nessa tese. Time que não tem ainda uma divisão fixa para disputar, seja ela C, B ou A, você tem que ir com o que você tem de melhor em todas as oportunidades. Em todas as oportunidades. Veja o que aconteceu com o 13. O 13 vai disputar a Série D esse ano, mas o 13 está fora, está sem calendário para 2026. Só terá em 2026 o Campeonato Paraibano. Então é aquilo que eu falo. E mais nada. Mais nada. Time que não tem calendário. Aí vamos trazer para o nosso. Eu vou insistir nessa tese. Campeonato Alagoano é um cartucho que você usa. Copa Alagoas, você tem que usar esse cartucho. Tá aí o Coruripe ou o Penedense. Se o CSA passar pelo CSE no domingo, Coruripe ou Penedense, eles estarão a 90 minutos de uma Série D no ano que vem. O Penedense joga em casa em Penedo. Se vencer por um placar simples a equipe do Coruripe e o CSA eliminar o CSE, o Penedense de novo terá a Série D no ano que vem. Mas por quê? Pela Copa Alagoas e não pelo Campeonato Alagoano, que ele foi o 4º colocado. Então esse exemplo do 13 que sirva mais uma vez. Quem não tem calendário, quem não tem divisão, que está numa Série D, você tem que aproveitar todas as oportunidades que o calendário lhe apresenta para a temporada seguinte. Eu não vejo tanta dificuldade assim, Vanderlei, Jânio, Oswaldo e amigos, de chegar à Série C. Até porque com essa fórmula de disputa, essa fase agora é uma fase nivelada, mas se você olhar direitinho, desses 8, o Asa tem chances demais de chegar, de passar de fase. Não vejo nenhum adversário desses 8 aí, nem Barcelona, nem Jequié, nem Juazeirense, ninguém, não vejo ninguém melhor,
vejo todo mundo falando a mesma língua, mesmo idioma, e vejo gente falando idioma diferente, que até mais com relação à técnica, eu acho que tem equipes aí que não vai muito longe. Então eu vejo chance do Asa passar. Passou de fase. O Asa teria mais 3 etapas, 3 mata-mata. Com 6 jogos. Chegamos diante do danado do Pouso Alegre. Qual era a diferença? Naquele ano, se nós tivéssemos feito um investimento pequeno, um pouco a mais, nós teríamos chegado. Porque você vai ter que vislumbrar, você está passando de fase, passamos a primeira. Quem é que eu vou pegar? Eu vou pegar um adversário tinhoso, mais forte? Então, epa, esse adversário é mais qualificado do que a gente precisa se reforçar para passar por ele. Então, vou buscar, já de antemão, já classificou. Quem é que nós vamos pegar? Vamos pegar a Beija-Feira do Cranco. Então, eu vejo assim, porque aí esse ano especificamente, eu vejo o Asa com grandes possibilidades de fazer uma primeira fase muito sólida, de buscar sua classificação. Depende do time que ele. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, pelo que a gente conhece também do nível da competição, a gente já conhece a Série D há muitos anos. Sim. Então, assim, com todo respeito, mas eu não vejo, por exemplo, o Barcelona de Ilhéus, talvez com um poder de investimento financeiro maior do que o Asa. Não consigo ver. O Jequié da mesma forma. Mas não consigo ver. Isso também não ganha jogo, não, né? Não, Vanderlei, não é isso que eu tô falando. Eu tô falando que a gente conhece a competição e a gente sabe que o nível técnico da competição é muito nivelada. Não existe ninguém muito superior a ninguém. É no mesmo nível. Agora, uns têm um elenco um pouquinho superior do que outro. Vou dar outro exemplo. O Itabaiana subiu ano passado, mas o Itabaiana não era melhor do que o 13. Na minha opinião, o 13 era mais time do que o Itabaiana. É porque é uma competição diferente de todas elas. E pra mim, melhor do que o Você tem uma competição de um nível técnico, de certa forma, é nivelada. E no mata-mata não significa que o melhor passa. Não significa isso. Eu concordo com você. Entendeu? É justamente isso que eu quero dizer. Exato, então é isso que eu tô falando. Eu vejo possibilidades do Asa fazer uma primeira fase muito boa. Pelo que a gente conhece da competição e das equipes que estão no grupo do Asa. Agora, eu acho que a primeira pedra no caminho do Asa e dos grupos que vão estar no A4 é justamente o primeiro mata-mata. O A3. É justamente o primeiro mata-mata. América Central, além dos times de lá, claro, respeitarem muito o Asa. O ano passado eu me lembro que eu cheguei cedo no estádio, estava conversando com o torcedor do 13, que estava lá no Municipal, veio a convite de um parente dele que mora aqui em Arapiraca, e esse amigo meu aqui em Arapiraca me apresentou a esse torcedor do 13. Ele disse pra mim, olha, Oswaldo, lá em Campina Grande a gente queria pegar todo mundo, menos o Asa. Então há um respeito também para com o Asa. Os times também temem pegar o Asa no mata-mata. Torcedor do 13, né? Eles temem. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: você vai ter no primeiro mata-mata uma possibilidade de pegar uma América de Natal, que é um time de muita tradição também na competição. Não é aí que você tem que ter um time qualificado. Sim, concordo. Porque senão você pode pegar um Ferroviário, que é um time enjoado para esse tipo de competição. Sim, e companhia. O 13. O Santa Cruz, a pessoa, você pegar um Santa Cruz no Arruda. Souza, que é Souza lá na Paraíba, em Souza. Então, acho assim, a Série D, o primeiro mata-mata, se você passar aqui desse primeiro mata-mata, com todo respeito aos demais times, mas eu acho que quem passar do grupo A4 e quem passar do grupo A3, nesse enfrentamento, quem passar desse primeiro mata-mata, eu visualizo um grande passo para o acesso. A gente não conhece muito das outras equipes, mas esse União de Tocantins arrecadou, só por ter passado de fase, ele passou de fase com a América de Natal, pela Copa do Brasil, já arrecadou 1.830.000. Então, um time que vem com bala na agulha, vem com recurso para disputar. Eu vi que eles iam reforçar muito para a Série D. Eles se reforçaram, passaram pelo América de Natal e estão bem, não estão ruim não. Isso que eu digo, você precisa ter bala na agulha para realmente ter um time competitivo. Por isso que a gente falou aqui do Asa, que o Asa precisa dar uma reformulada bem interessante no elenco. Interessante mesmo. Entendeu? No elenco. Porque senão não chega. Mesmo você passando, agora chegou na primeira fase do mata-mata, meu irmão, se você não tiver time, você não passa de jeito nenhum.
Você não chega lá, não. E a gente tem visto isso acontecer o tempo todo. Ou faz um time realmente competitivo, ou você não consegue chegar. Para chegar à Série C, você precisa ter um time bom. Um time, você tem que ter essa qualidade, senão você não chega. Ano passado, a gente até fez uma comparação entre Itabaiana e Asa. Por peças, por nomes, a gente viu o Asa um pouco melhor. Mas eu achava o time do Itabaiana melhor. Eu também. Eu não achava o Itabaiana melhor do que o 13. Dos 3, Asa, 13 e Itabaiana, eu achava o 13 o melhor time. O José Wilson está perguntando se o Léo Cereja ainda está no Asa. Não, tá não. Tá não, já foi feito um acordo. Ele foi liberado mesmo, se recuperando do ligamento? Não, ele não foi fazer o tratamento lá no Rio de Janeiro, lá mesmo? Sim, mas ele ainda é jogador do Asa. Não, parece que já acertaram tudo. Já fizeram um acerto, já? Já acertaram. Muito bem, essas definições acontecem quando? Essa semana? Porque para a semana já a apresentação. Segunda-feira não se apresenta, vai ter o jogo treino amistoso. Você acredita que os reforços já estarão aqui? Acredito que sim. O Toscano. Exato. O Toscano já está em Arapiraca. Já está em Arapiraca. Mas esses reforços precisam estar. Porque você vai ter praticamente aí 2 semanas de intertemporada. Para estrear. Então todo mundo vai estar aqui segunda-feira. A expectativa é que sim. Acho que quinta-feira a direção lá já se pronunciou de forma oficial a respeito dos jogadores e confirma o plano. Estou conversando com o Arivaldo Domingues, estou só aguardando algumas informações para ele falar paulatinamente o que já tem certa questão dos jogos treinos amistosos, porque será intensa. A primeira semana de atividade será intensa, porque visto isto, para não começar de uma forma muito lenta a intertemporada visando a Série D, para não perder o ritmo das competições que o Asa vinha jogando. Então, a primeira semana vai ser pau de muito trabalho físico para com os jogadores. Olha, a partir de segunda-feira até o dia 12, a gente não calcula 12, calcula 11, são 17 dias. Exato. 17 dias para a estreia. E dá para... Então você terá 17 dias de preparação. Não dá para fazer mais de que 2 amistosos aí. Você vai cansar o time sem necessidade. Eu acho que no máximo, né, Oswaldo, 2 amistosos. Para que você, não sei, jogo treino, não sei qual é a pretensão, mas no máximo 2 amistosos para você dar uma aquecida no plantel, no elenco. Mas eu acho que 17 dias é um tempo curto, porém suficiente. Exato, Mas conhecendo um pouco o estilo de trabalho do Ranieri, não vai me surpreender se for mais do que isso. Lembre-se a quantidade de amistosos. Mas só são 17 dias. Eu sei. E você lembrando que na sexta-feira ele não vai fazer muita coisa porque já é a véspera. Eu concordo, né? Mas então são 16 dias. Mas eu não apostaria somente em 2, não. Eu acho que um jogo treino mais 2 amistosos, eu apostaria por aí. Vamos lá. O Asa já contratou um atacante, certo? Um atacante. Então, Marcelo Toscano. Isso. Júnior Viçosa renovou o contrato. Renovou o contrato. Aí vem na zaga, vem alguém? Deve vir. Mais zagueiro. 1 ou 2 zagueiros. Com isso, a possibilidade de alguém dançar aí. Peter, papel. Você tem um Peter. O Peter tá fora, né? Que vai passar por cirurgia, vai passar um bom tempo. Esse tá fora da temporada. Combate, então o Asa deve fazer temporada eu acredito que não. A temporada eu acredito que não. A nota diz assim, ó. Deve ficar alguns jogos fora da Série D, mas a Série D toda eu acho que não. Vamos lá. Então, laterais. Você tem o Charles, né, e o Thiago Gabriel. E além de Matheus França. Aí você tem um zagueiro lateral. É zagueiro. É zagueiro. Foi utilizado lateral uma vez. Algumas contrataria vezes. Mais 2 laterais. Mais 2 zagueiros. Mais 2 zagueiros. Eu traria mais 2 laterais. Eu traria cada lado. 1 ou 2 meias. Um goleiro, aí falando que vem um goleiro também. Tem que trazer. Mais um goleiro. Né? E mais um reforço, jogador de beirada também na agora isso, jogadores pontuais para entrar e jogar. É o que a gente espera, né, Guimarães? É o que a gente espera. Porque ano passado a gente trouxe um bocado de jogador e a gente terminou o campeonato com o mesmo jogador do Campeonato Alagoano. Que também não adianta. Ano passado se criou uma expectativa grande e a reformulação no meio modo de vela não foi das melhores. Não, porque ninguém que foi contratado terminou praticamente como titular. Foi o time do Alagoano. Exatamente. Eu já sabia. O meio campo do Asa eu traria eu já mexeria muito aí. Eu já traria outros jogadores. Eu deixaria só o Bigode. O resto eu colocaria outro. Até Vitor Grima aqui. O União passou pelo América, mas acabou eliminado pela segunda fase. Mas de todo jeito ganhou 1,8 milhões. Ele não parou na primeira fase, ganhou quase 2 milhões. Exatamente, tá com bala na agulha. Maracanã vai ganhar 3, quase 4 milhões, né, Maracanã? O CSA arrecadou 4 milhões e 100. Pois é. Nessa tônica aí. Você com 1,8 milhões, o Maracanã vai participar da Série D. Se souber fazer, você tem 6 meses
de uma folha não, mais ou menos. O caixa tá feito já pra próxima temporada. Tem 4 milhões e pouco. Tem uma folha de 6 meses. Desse dinheiro não é problema. Não, pra quem? Aqui no Asa. Não é problema dinheiro? Não. Ele disse isso? Sim, ele não falou numa entrevista aqui, não é? O problema do Asa não era dinheiro. Não era dinheiro. Ainda bem. Na verdade não é mesmo. Não é mesmo. Só 200 mil é da prefeitura mesmo. Não é Aí que você bota o quê? Mais os uns patrocinadores. 80 mil, 90 do Coringa, mais ou menos? Por aí, 70 parece. 70. No ano do Pouso Alegre, o Pouso Alegre subiu com a folha de 600 mil. Você lembra que você entrevistou lá o cara de lá? O Heriberto da Cunha. Heriberto Longuinho da Cunha. Ele falou que a folha era de 600 mil. 600 pau. Esse ano, acho que uma folha de quentão. aqui no Asa? Não. Pra chegar? Um asa? Chega não. Chega não. Acho que não chega não. Não. Vai não? O Asa tem muitos compromissos ainda, mano. Uns 400 aí, talvez. Mas você tem que fazer um time pelo menos pra... Falaram que era 270 mil, essa aí? Ou faz ou não vai. Muito bem, mas vamos lá. Dependendo de quem contrata, né, Oswaldo? Às vezes o cara acerta contratar. Eu tenho um amigo meu que ele já foi dirigente e ele defende essa tese. Ele diz o seguinte: Oswaldo, esse negócio de bom e barato no futebol não existe. Futebol, quem fala é o dinheiro. Sim, exatamente. Pode encontrar uma achada aí, uma achada. É o que ele diz. Às vezes você tem a competência, primeira competência, de você fazer uma análise de mercado muito boa, de você ter um poder de convencimento muito bom. Às vezes o jogador vem até por favores que deve a você em outras oportunidades. Acontece muito isso. Mas assim, o bom e barato para você conquistar os seus objetivos não é a melhor fórmula. Não é, a gente precisa ser muito justo. Não é a melhor fórmula. Arriscar. Você não vai conseguir sempre, com um time, por exemplo, de 200 mil, um acesso à Série C. Muito difícil. É muito difícil. Muito difícil. Agora também você não vai fazer loucura para dar satisfação ao torcedor. Não vou fazer uma folha aqui de 500 mil, vou sangrar demais o meu orçamento, vou dar um passo maior do que a perna consegue dar, e aí como é que fica lá na frente? Porque não significa e não lhe dá certeza nenhuma de você fazer um time de 500, 600 mil e você subir. O América é um deles. Exatamente, o América de Natal tá aí já umas 2 temporadas batendo na porta e fazendo times para a Série D, times caros. Sim, 500 mil. Mas não tá. Outro exemplo, mesmo com SAF, quem garante que o Santa Cruz vai subir? E eu imagino que o Santa Cruz... Tiago Galhardo e tudo, né? Tiago Galhardo, eu imagino que o Santa Cruz deva ter uma das maiores, se não for a maior folha da Série D. Mas não dá garantia, porque é uma competição traiçoeira, é uma competição difícil. E nesse grupo dele corre até ficar fora. O grupo do Santa Cruz é muito difícil no A3. E quando vem o mata-mata é diferente de tudo que você pode imaginar. O erro é quase zero, se aproxima do quase zero de erro. Você tem que estar 100% quase no acerto. Um vacilo, você põe tudo a perder. Mas competição enjoada, mas se você não tiver um time longa, tão competitivo assim, você não mas foi o que eu acabei de falar. Você não pode apostar no bom e barato. Sim. Você tem que fazer o planejamento para você tentar fazer um elenco de certa forma de um nível um pouco até superior à competição. Agora nada lhe dá garantia, nem de um time barato que você vai ser eliminado, nem de um time caro que você vai subir. É verdade. Jânio Barbosa, vamos lá. Assédios de outras equipes com relação aos jogadores do Asa. Tem muito. E outra, não é só assédio. E tem de jogador ligando pra diretor aqui no Asa, não tá no gibi. Empresário, na verdade, empresário. Meu irmão. E é natural, né? Teve um que me ligou, me ofereceu. Me disse cada jogador. Você é empresário? Eu sou empresário agora. Do Zumbu. Quer dizer, do Zumbu. Graúdo. Não é Zulu, não, Zumbu. Que ele ganhou. Mas uma coisa, por exemplo, quais são os jogadores que estão sendo mais assediados? Zulu. Mais procurados por outras equipes para sair do Asa? Zulu, Kellyton. Samuel, diga-se de passagem. Samuel, diga-se de passagem. Bigode desse fala. Também. Esse que joga de terno. Todo mundo de olho grande. Inclusive, eu não sei se é verdade. Tá? A gente tem que tratar como. Tem que ser tratado das coisas, né? Como dizer, não, tá certo, o Zulu tá certo um cacete, rapaz, que o Zulu tava certo. Não foi o CSA. Verdade. Porque não tinha nada certo. Mas eu vi falar, a boca miúda falando de que despertou o interesse do CSA e fui buscar alguma informação com alguém do CSA. Disse, não, bom jogador. Inclusive o torcedor até pediu, como pediu o Zulu, né? Como pediu o Kellyton, natural. Claro. Se tiver dinheiro, meu irmão, leva.
de validade. Não segura. Não segura. Não, então, time nenhum segura jogador então hoje. é isso. Então a gente não pode dizer que vai ficar e que time A. Tem muita coisa acontecendo nos bastidores nesse momento. Mas assim, foi falado o nome do Bigode. Isso foi falado nas hostes do CSA, embora que ninguém do CSA confirme essa informação, nem tão pouco jogador, nem tão pouco azul. Eu conversei com o Bigode hoje, ele vai aproveitar esses dias de descanso, vai viajar um pouco com a família e depois volta. E disse que, inclusive, pra semana, se der certo, tá aqui com a gente na bancada. Desses 4 que você falou aí, praticamente é o esqueleto do time, né? É. Porque se você tirar esses 4, praticamente desmancha. E que é normal. Da mesma forma que o Asa, da mesma forma que o Asa está atento ao mercado, Isso. outras equipes também estão, inclusive, de olho no Asa. É, verdade. De olho no Asa. Isso é extremamente normal. O mercado da bola gira realmente dessa maneira. Você vê, a informação que se tem é que o futebol coreano pode levar o Cachoeira do CSA. O CSA vai conseguir segurar? Vai concorrer com o mercado coreano? Não vai. Entendeu? Então isso faz parte para ir para a China. Não foi porque ele não quis, mas CRB e clube chinês se acertaram. O GG foi que não quis ir, foi o jogador que não quis. A melhor opção nesse momento é o futebol coreano. O China tá meio que instável. Exatamente. Tá aqui o Liberato diz, o Santa Cruz não consegue subir, não por dinheiro, porque é muito difícil a Série D. O Luiz, jogador nenhum é insubstituível, ainda mais jogador de Série D. Acho que o Asa tem que vender mesmo se chegar a proposta. Aqui o Marcos de Itabaiana subiu com a folha barata. Foi isso? Foi isso que eu disse aqui. Uma folha barata, o bom e barato, não lhe dá garantia de acesso. Como também uma folha mais alta não lhe dá. Agora, a probabilidade de você de repente brigar por um acesso é você investindo mais. Isso é óbvio, não tem como ser diferente. Toque de bola.